irmãos já entenderam. Não posso comer, não posso tocar. Mas uma olhadinha nós dá, porque a propósito que é bonito. É para se contemplar. E você viu isso aonde? Em que texto da Bíblia? Se é para o que Deus disse não, isso não é digno dos seus olhos. Isso não é digno da sua atenção. Isso não é digno do seu foco. Por quê? Porque entender que não pode comer, entender que não pode tocar, não é tudo. Você e eu precisamos entender que além de não poder comer, além de não poder tocar, a gente também não pode olhar. Porque se a gente não entender que não pode olhar, acredite, a gente vai olhar e a gente vai tocar e a gente vai comer. Tema liderando os olhos. Sabe, é por falta da liderança nos olhos, é por falta de liderar os olhos que muitos casamentos têm sido, de fato, destruídos, que têm desmoronado. A gente percebe, amados, pessoas que de fato têm tido suas famílias dilaceradas por causa de um princípio tão básico, mas que infelizmente às vezes falta um despertamento para que andemos nessas verdades. Então eu quero ser mesmo instrumento de Deus para a sua vida nessa noite, para ministrar isso para você. E essa mensagem é para todos nós. Essa mensagem não é uma mensagem para os homens. Por muito tempo se pensou, não, homem é atraído pelo que vê. Então a mensagem de guardar os olhos é uma mensagem para o sexo masculino, né? E nós vamos perceber hoje, à luz das escrituras, que isso é uma mensagem para maridos, essa é uma mensagem para esposas, essa é uma mensagem para filhos, para filhas, essa é uma mensagem para quem tem olho. A propósito, eu quero perguntar, quem tem olho aqui? E é logo 2. Então teve olho e enxerga, porque tem gente que até tem, mas não vê nada, né? Mas teve olho e viu, então essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. Posso ouvir seu amém? Amém? O primeiro texto que eu queria ler com você, ele está lá em Mateus, no capítulo 6, verso 22. Se você puder ir lá comigo e conferir o que está escrito, aqui nesse verso tem uma fala de Jesus, e ele está ministrando, ensinando sobre a luz e sobre as trevas. E nesse texto de Mateus 6, 22, nós vamos ler o verso 22 e o verso 23, está escrito assim: são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Quando a gente olha para essa afirmação de Jesus, uma das coisas que me chama a atenção, especialmente, é o verso 22, quando ele vai dizer que os olhos é a lâmpada do corpo. Quando a gente escuta, queridos, essa expressão, os olhos são a lâmpada do corpo, a gente pensa em uma lâmpada. E você percebe que uma lâmpada, normalmente, ela é acesa através de um interruptor. Então, você entra num ambiente que está escuro e quando você quer iluminar aquele ambiente, você vai lá no interruptor e você liga aquele interruptor. E automaticamente a lâmpada brilha naquele ambiente, ilumina aquele ambiente. Jesus está dizendo, amados, que os olhos são a lâmpada do corpo. Ou seja, Jesus está dizendo que os olhos têm o poder de acender o corpo. Repetindo, os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos têm o poder de acender o corpo. Ou seja, naquilo que eu colocar os meus olhos, é para aquilo que o meu corpo se acenderá. Naquilo que eu decidi olhar, focar, é para isso que o meu corpo se acenderá e é para isso que o meu corpo se inclinará. Então, o lugar, a direção na qual eu decido colocar os meus olhos, isso é fator determinante para que o meu corpo se acenda para aquilo. Isso é uma afirmação de Jesus, isso é uma verdade absoluta, não existe exceções. E sabe, eu quero te lembrar que nós estamos vivendo uma época de grande apelo visual.
Antigamente, as pessoas só tinham informações sobre uma propaganda, por exemplo, quando elas passavam pelas estradas ou nos inícios da cidade, onde tinha aqueles outdoors. Hoje, amados, o outdoor está aqui. O tempo todo diante dos meus e dos seus olhos. Telas e telas e telas. E sabe, esse apelo visual a cada dia tem aumentado mais. De fato, as mídias sociais, elas trabalham para nos manter ali, consumidores ativos daquilo que eles trazem, daquilo que eles falam, daquilo que eles apresentam. E hoje, amados, quantas pessoas passam horas e horas e horas na frente de uma tela? Ou seja, os olhos delas estão postos sobre algo. E é para esse algo que elas decidiram olhar, focar, se deter, que o corpo delas se inclinará. E sabe, eu quero te lembrar algo bem simples e você vai se ver nisso. Nós compramos porque vemos. Sim ou não? Você olha para uma coisa que você pretende adquirir, e quando você se agrada daquilo, você compra. Então, nós compramos porque vemos. Nós comemos porque vemos. Então, antes de comer com a boca, eu e você comemos com os olhos. Se aquilo não agrada os nossos olhos, a gente se recusa a comer. Vai vendo. Quando a gente continua pensando sobre isso, a gente vai notar mais que nós passamos a desejar algo, somos despertados para um desejo a partir do momento que colocamos os nossos olhos naquilo. E você vai perceber o quanto a Bíblia traz de fato essa mensagem de uma maneira bem incisiva e quanto a palavra de Deus nos alerta sobre isso. O segundo texto que eu queria ver com você está em Gênesis capítulo 3. Se você pode, vai lá comigo, Gênesis capítulo 3, verso 1. Esse é um texto bem significativo, onde a Bíblia vai falar sobre a queda do homem. E em Gênesis 3, 1, a Bíblia declara: mas a serpente, mais sagaz, mais esperta que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse para a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deixa a tua Bíblia aberta, coloca o dedinho aí e olha para cá, por gentileza. Aqui a gente percebe, amados, a serpente, que representa Satanás, chegando para Eva. Escute os detalhes da história. Em um momento em que Eva estava sozinha. Durante esse período de solidão, onde Adão não estava por perto, onde o marido não estava por perto, a serpente se aproxima e ela chama a atenção de Eva com uma pergunta. Ela diz: é assim que Deus disse, não comereis de toda, perceba a sutileza, não comereis de toda árvore do jardim? Eva respondeu à serpente. Sabe, queridos, tem pessoas que mandam mensagens para nós nos directs da vida, que não são dignas da nossa resposta. É em nome de ser educado que muita gente caiu no pecado. A propósito, se alguém do sexo oposto, e hoje, infelizmente, não apenas do sexo oposto, diz: oi, olá, bom dia, e você não sabe quem é. E aí aquilo é uma isca para chamar a sua atenção. E aí você, em nome de ser educado, acaba agarrando algo que foi lançado de uma maneira sutil, planejada, para atrair a sua atenção.
Sabe, queridos, quando isso acontecer, seja esperto, seja esperta. Chame alguém para ver essa mensagem com você. Não fica respondendo a alguém no secreto. Mostra para o teu marido, mostra para a tua esposa, mostra para o teu pai. Mostra para aqueles que cuidam de você, você adolescente. Sabe, queridos, é tão sutil. Um momento de solidão, um momento em que Adão não estava por perto, a serpente se aproxima e ela faz uma indagação. Eva, para ser educada, aleluia, glória a Deus, começou a conversar com a serpente. Agora, sabe, essa conversa, ela me chama muita atenção. Porque como nós acabamos de ler, Eva vai responder e ela vai dizer, não foi assim que Deus disse. A gente pode comer de todas, a gente não pode comer de uma delas. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Presta atenção na resposta de Eva. Porque no dia, a gente não pode nem tocar, nem comer, nem tocar. Porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Perceba a resposta de Eva, porque quando você vai para versos anteriores, quando Deus deu essa ordem para Adão, Deus não falou sobre tocar, Deus falou sobre comer. Porém, quando Eva vai responder à serpente, ela diz, Deus disse para a gente nem comer e para a gente nem tocar. Tem gente que fica brincando com esse negócio de Eva e diz assim, mulher gosta de aumentar a conversa. Só pode ser, olha aí a prova que mulher gosta de aumentar a conversa. Porque Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. Tá vendo que mulher gosta de aumentar a conversa? Queridos, mulher não gosta de aumentar a conversa. As meninas digam amém. Amém. Estou defendendo você. As mulheres não gostam de aumentar a conversa. Me chama muita atenção a resposta de Eva. Preste atenção nisso aqui. Redobra, triplica, quadriplica a tua atenção. A questão é, se você não pode comer, para que tocar? Você não pode comer aquele bolo de chocolate. Aí você fica, mexendo com um garfo, tocando nele. Quem concorda comigo, seja sincero, que tocar intensifica a tentação. Alô? Tocar no que Deus disse não intensifica a tentação. Então, para mim, o que Eva falou tem todo sentido. Porque se você não pode comer, para que tocar? Para que estar perto? Para que estar beirando, sabe, o perigo? Quando você entende que para aquilo Deus disse não. A propósito, os nãos de Deus não são para nos privar do que é bom. Os nãos de Deus são para nos livrar do que é ruim. Repetindo, os nãos de Deus não são para nos privar do que é bom. Os nãos de Deus são para nos livrar do que é ruim. Então, se Deus disse não, anda nesse não, confia nesse não, obedece esse não, segue esse não, porque é livramento para você. Deus não disse não porque Ele é um ditador. Ele disse não porque Ele sabe que se você escolher pelo sim, vai dar ruim. Então, para que estar próximo do que Deus disse não? Para que estar tocando no que Deus disse não? Agora, vamos continuar lendo o texto e perceba o que vai acontecer aqui. Verso 4. Então, a serpente disse à mulher, é certo, Eva, que tu não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que desse fruto você comer, olha isso. Se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Agora presta atenção no verso 6. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos...
Lembra que eu falei que nós comemos com os olhos antes de comer com a boca? Que quando colocamos os nossos olhos sobre algo e aquilo desperta, acende o nosso corpo, a gente, se é um alimento, a gente vai desejar comer? Exatamente isso aconteceu com Eva. O corpo dela se acendeu para aquilo que ela pôs os olhos. E a Bíblia vai dizer: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira para si. Perceba, queridos, observa isso. Isso aqui é tão interessante, porque a árvore estava lá o tempo todo. Sim ou não? Sim. Mas até então, não há nenhum registro que Eva tinha olhado para aquela árvore e tinha desejado comer ela. Mas quando um diálogo esquisito se deu, uma atenção foi chamada. Diálogos, conversas. Às vezes o seu marido é grosso, é bruto. Aí tem aquele homem que é tão gentil. Quando você chega no trabalho, ele diz: você está bem hoje? Que perfume é esse que você está usando? Nossa, que delícia. Aí o seu marido, você cortou 2 dedos do cabelo, ele nunca viu. Cresceu de novo e ele não deu conta. Aí você fica: meu marido não presta mais atenção em mim. Fulaninho. Ah, queridos, cuidado, cuidado, cuidado. Diálogos esquisitos, corte ele. Não aconselhe ninguém do sexo oposto sem a presença do seu cônjuge. Aquela amiga do trabalho que vem pedir conselho sobre o casamento dela para o marido dos outros. E às vezes a mulher está, sabe, naquela alerta. Aí o marido diz: também você vê maldade em tudo. Ei, benção. Mulher tem um radar, meu amigo. Agora é potente. A antena de Chapolin não se compara em nada, entendeu? Ela sente o cheiro de longe. Se ela está te alertando, então, no mínimo, você precisa considerar o que ela está dizendo, porque Deus deu uma sensibilidade extra a nós mulheres. Homem, quando vem ver o negócio já foi, já voltou, já foi, já voltou, já foi, já voltou. Você percebe por uma margarina que você coloca na geladeira. E você diz: meu amor, pegue a margarina para mim, por favor. E diz: aonde está? Na geladeira. Aí ele olha e diz: mas eu não achei. Aí você diz: mas está aí que eu acabei de colocar. Aí ele diz: mas não está. Aí você diz: conta assim, 1ª prateleira, 2ª prateleira, 3ª prateleira. Quando chegar na 3ª, vira um pouquinho para a direita que ela vai estar no cantinho. Aí ele faz isso e acha. Mas estava lá o tempo todo. Isso é porque eles são inferiores a nós? Não, é porque o homem é visionário. O homem vê lá na frente, mulher vê detalhe. Homem tem visão macro, mulher tem visão mini. Quem é maior? Os dois juntos. Porque enquanto ele está focado, a mulher está percebendo o perigo, traz o alerta para que aquele foco seja alcançado. Mas o homem só está focado, ele só quer chegar lá. E a esposa está aqui nesses detalhes, com essa cautela, entendendo que se algumas coisas não forem sanadas, resolvidas, ajustadas, ele não vai conseguir chegar lá. Então um precisa do outro. Deus nos deu características diferentes. E sabe, quando a gente olha para cá, a gente percebe Eva, uma mulher. Por isso que eu comecei dizendo para você nessa mensagem que isso não é uma mensagem para homens. Isso é uma mensagem para quem tem olho. E é logo 2.
Então, teve olho, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. Você percebe que Eva atentou, virou o olhar para aquilo que Deus disse não. E quando ela focou no que Deus disse não, veio o desejo. Ela pegou e comeu. O desejo veio quando Eva pôs os olhos. Porque o meu e o seu corpo sempre se acenderá para aquilo que eu decidi por focar o meu olhar. Agora, queridos, sabe o que eu percebo aqui? E isso aqui eu quero começar a aplicar para mim e para você. Eva entendeu que não poderia comer. Isso é claro no texto. Eva também entendeu que não poderia tocar. Eva só não entendeu, que muito crente também não entendeu ainda, que além de não poder comer, além de não poder tocar, também não deve olhar. Eva entendeu, eu não posso comer, eu não posso tocar, mas quando ela olhou, ela tocou e ela comeu. Então muitos cristãos já entenderam, não posso comer, não posso tocar, mas uma olhadinha nós dá, porque a propósito que é bonito, é para se contemplar. E você viu isso aonde? Em que texto da Bíblia? Então repita o mais forte que você puder comigo, diga, eu não posso comer. Diga, eu não posso tocar. Agora mais forte ainda declara, eu também não posso olhar. Se é para o que Deus disse não, isso não é digno dos seus olhos. Isso não é digno da sua atenção. Isso não é digno do seu foco. Por quê? Porque entender que não pode comer, entender que não pode tocar, não é tudo. Você e eu precisamos entender que além de não poder comer, além de não poder tocar, a gente também não pode olhar. Porque se a gente não entender que não pode olhar, acredite, a gente vai olhar, e a gente vai tocar, e a gente vai comer. Queridos, guardar os olhos é indispensável para que vivamos uma vida de santidade. Amém? Agora, tem outro texto que também traz a figura de uma mulher. Esse texto está lá em Gênesis 39, a partir do versículo 7. E ele vai falar sobre a mulher de Potifar. A perigosa. Tem mulher que é perigosa, meu amigo. Olha, queridos, tem mulher que tem espírito de pombagira. E escuta, eu não estou dizendo que ela está com pombagira no couro, não. Tem umas que sim. Mas a maioria tem uma influência de pombagira. Eu servia, mas a pombagira por 10 anos. Era a entidade que eu mais servia no centro de Umbanda, onde eu passei 10 anos da minha vida. Era para quem mais eu sacrificava. Já usei perfume de pombagira para atrair homem. Já fiz tudo que você poderia imaginar para destruir casamentos. Eu sei do que eu estou falando. E eu vejo, amadas, aquelas mulheres que levantaram as mãos, se converteram, mas elas têm um espírito que segue elas. Um espírito de sedução. Ela pode tacar a saia no mocotó, com o cabelo no joelho, mas ela senta de maneira sensual. Ela olha para você assim, sim. Entendi. Perigosa. E parece, queridos, uma embriaguez para alguns homens. Parece que eles ficam... O perfume que eu cheguei a usar de pombagira, eu tive que voltar para casa, porque eu tinha 15 homens em uma festa de rua me seguindo. E eles me seguiam como se estivessem embriagados. Como se fossem zumbis na rua. Olhando assim, para onde eu ia. Um não notava o outro. Eles só me viam.
Aonde eu ia, eles começaram a me seguir. Eu perdi a festa naquele dia e voltei para casa correndo. E eles começaram a correr atrás de mim. Naquele dia de lá de cima, eu joguei aquele perfume e quebrei-lo lá embaixo. Eu morava no primeiro andar. Eu estou falando para você de coisas sérias. A gente brinca, a gente ri, a gente tenta tornar a mensagem mais leve. Mas, queridos, isso aqui é uma urgência. A mulher de Potifar, uma mulher casada, ó. A Bíblia vai dizer a partir do versículo 7, na verdade o verso 6, traz uma informação relevante. Diz que José era formoso de porte e de aparência. Quem era José? O servo dela, o empregado do marido dela. E o que foi que ela fez? A Bíblia vai dizer, queridos, que essa mulher, no verso 7, ela pôs os olhos em José. E quando ela pôs os olhos, veio o desejo. E ela disse, deite-se comigo. Porque para tudo aquilo que eu e você colocar os nossos olhos, é para isso que o nosso corpo se acenderá. Uma mulher casada. E a Bíblia vai dizer, queridos, que José, um jovem, José não era casado. Porque guardar os olhos não é para homens casados. É para toda a igreja. É para todo aquele que quer viver em santidade, quer seja solteiro, quer seja casado. José era um homem solteiro. Mas ele se posicionou e ele disse, acaso pecaria eu contra o meu Senhor, o meu Deus e o meu patrão? Ele me confiou tudo nesta casa, só me vedou a você. E a Bíblia diz, amados, que ela todos os dias, verso 10, falava para José, todos os dias, deite-se comigo. E você acha que era uma mulher feia? Sem dente? Não. Porque uma pessoa sem dente fica com a língua solta, né? Não era uma mulher sem dente. Era a mulher do patrão, amados. Era uma mulher bonita. Era uma mulher cheirosa, era uma mulher atraente, era uma mulher, sabe, arrumada. Eu não sei como era o marido. Eu suspeito que ele não era lá essas coisas todas não. Porque quando ela bateu os olhos em José, que ela viu que José era bonito, isso despertou ela. Uma mulher, perceba, mais uma vez, uma mulher. A Bíblia vai dizer, queridos, que ela agarrou José pela roupa. Ela endoidou, porque é um desejo que você não freia, um olhar que você não freia, um olhar que eu e você não posicionamos, um olhar que eu e você não mantemos as rédeas, não lideramos, ele vai ficar pousando em vários lugares. E essa mulher, amados, colocou tantos olhos que teve um dia que ela agarrou José pela roupa e ela sacudiu ele. E ela não só fez isso, ela começou a tirar a roupa dele. Enquanto ela segurou, ela começou a tirar. Por que sabemos disso? Porque a Bíblia vai dizer que José ficou sem roupa. Mas a Bíblia vai dizer, amados, que José fugiu. A palavra fugir, que nós encontramos no verso 12 de Gênesis 39, verso 6, no hebraico é a palavra desaparecer velozmente. Perna para quem te quer. Escuta o que eu vou te dizer. Ao diabo você resiste. Da perigosa você corre. Não queira dar um de forte. Eu sou um homem forte. Eu sou um homem de Deus. Aleluia. 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 Eu sou um homem de Deus. Não invente isso. Sabe por quê? Porque não é patente ministerial que guarda ninguém, não. Não é, mas é uma decisão diária. Eu guardo os meus olhos. Você pode ter sido mergulhado no azeite 30 vezes. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Você tem uma carne, queridos. E sabe, deixa eu te contar um negócio. Aqui é o exemplo de uma mulher. Tem mulher que fica olhando. Aqueles homens que malham. Ela está pretendendo entrar na academia. E ela começa a seguir um monte de homem que malha. Aí ela fica olhando. Horas. Queima o feijão.
queima o arroz. Aí, porque você sabe, né? Aqueles homens que malham, tem uns que tem um gominho. 1, 2, 3. Às vezes ela olha pro marido e só tem um gomão. Ela olha pro da tela, olha pro marido, olha pro da tela, olha pro... Deixa de seguir os gominhos! Eu disse, deixa de seguir o homem dos gominhos. Homem de Deus. A sua mulher já teve 5 meninos. Um dia, os seios dela olhava para cima. Agora já cansou a vista. Tem uns que só olham para o chão. Ela andando e ele olhando para o chão. Ela andando e ele olhando para o chão. Aí você está olhando lá aqui, aquela mulher bombada. Aquele peitão assim. Não vai dar certo, irmão. Eu sei que tem uns que um dia foi uma uva vigorosa. Agora é uma uva passa. Mas olha para você. Homem... Cresce o bucho, afina a perna e perde cabelo. A gravidade alcançou todo mundo, meu irmão. Então sabe o que eu preciso fazer? Guardar os meus olhos. Porque aí quando eu bater no meu marido, pode ser um gomão. Pode ser uma peinha olhando para baixo. Você está com os olhos guardados. Quando você olhar, você vai dizer, uau! Que gato, que gata! Por quê? Porque você está com fome, você não está se alimentando fora. Em outras imagens, entendeu? Em outras telas. Você está se guardando. Quantos cônjuges têm perdido o desejo um pelo outro? Por quê? Os olhos estão perambulando por aí. E o que não falta, meu filho, é gente perigosa andando pela rua. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, ao diabo, a gente resiste, mas da impureza, a gente foge. Aponta o dedo de profeta para ele e diga, meu irmão, corra velozmente, perna para quem te quer. A roupa de José ficou na mão dela. Mas ele saiu ileso, sem pecar contra o seu Senhor e contra o homem que lhe confiou autoridade dentro da sua casa. Lealdade, fidelidade. Amém? Quando a gente avança, a gente chega no texto de 2 Samuel capítulo 11, apenas ouça, não precisa você abrir, ao menos que você queira. 2 Samuel 11, do 1 ao 5, vai falar sobre o adultério de Davi com Betseba. Perceba, primeiro homem que a gente está citando, todos os exemplos até agora, Eva, mulher de Potifar, mulheres, que não guardaram os olhos. Agora nós vamos para o primeiro homem. A Bíblia vai dizer, queridos, em 2 Samuel 11, a partir do versículo 1, que o povo estava na guerra. Davi já era rei de Israel. E o rei, amado, sempre deveria ir para a guerra. Isso era uma cultura. O rei ia para a guerra com o seu exército. Nesse dia, Davi decidiu ficar em casa, ó. E ele acordou aquele dia preguiçoso. E a Bíblia diz que ele começou a passear na sua varanda real. Quando ele está passeando, ele olha e ele vê uma desorientada. Só pode ser, porque como é que a pessoa está tomando banho no lugar que todo mundo vê? Lá estava Betseba, aquela mulher extraordinária, e ela estava ensaboando o corpo. E Davi ficou. E a baba descendo. Mas quando ele olhou, era para ele entrar. Mas ele ficou contemplando as curvas de uma mulher que não era sua.
A Bíblia diz que tomou de conta dele um desejo avassalador. Ele mandou chamar os seus servos e perguntou para esses homens: quem é aquela? Olha a resposta: é Betseba, mulher de Urias. Ou seja, mulher de Urias, um dos teus soldados que está na guerra. Ou seja, ela tem marido. Sabe o que foi que ele fez? Cego pelo desejo. Tragam ela. A Bíblia diz que ele era rei. Ele era a autoridade máxima ali. Os homens foram na casa de Betseba, pegaram ela, cheirosa, tinha acabado de tomar banho. Oh. Davi a possuiu. E a Bíblia vai dizer que ela engravidou. E esse pecado trouxe uma série de outros pecados para Davi. Davi tentando consertar o pecado que tinha cometido, ele só cometia outros, ele só cometia outros, ele só cometia outros. Ungido do Senhor. Quem concorda comigo que Davi era ungido? Não, vamos lá. Quem concorda comigo que Davi era ungido? Era ungido, amados. Samuel, há tempo, tinha ido lá derramar azeite na cabeça dele. Escolhido, ungido. Um escolhido e um ungido que não guardou o zoinho. E eu disse para você, não é patente ministerial que nos livra. É uma diligência diária. Você pode ser o maior pregador, o maior profeta, a maior mulher de Deus, o maior homem de Deus. Ainda assim, a mensagem de guardar os olhos é para mim e é para você. Aleluia. Agora, para a gente começar a finalizar, eu quero citar algo interessante para você, para que você reflita comigo. A Bíblia vai dizer, queridos, no Antigo Testamento, em alguns livros do Antigo Testamento, falando sobre os 10 mandamentos. Quem aqui já não ouviu falar sobre os 10 mandamentos? Talvez tenham pessoas aqui, recém-chegadas, ou que estão visitando hoje, que não saberia citar todos eles. Mas os 10 mandamentos foi algo que Deus entregou a Moisés. Para que o povo de Deus, na antiga aliança, pudesse se direcionar, se guiar, cumprir aquilo que estava ali nos 10 mandamentos. Nesses 10 mandamentos, nós encontramos 2. Preste atenção. Nós encontramos 10 mandamentos, são 10 mandamentos, mas nós encontramos 2 que eu quero chamar a sua atenção. Um deles dizia: não adulterarás. Outro deles, dos 10, dizia: não cobiçarás, inclusive a mulher do teu próximo. Escuta com atenção. Então eram 10 mandamentos e havia uma distinção, uma diferença. Não adulterarás, não cobiçarás. O primeiro tinha o seu lugar, o segundo tinha o seu lugar. Um empurrava para o outro, por exemplo, cobiçar, empurra alguém para adulterar. Quem concorda? Mas não era um pecado, eram 2 pecados distintos. Um empurrava para o outro, mas eram distintos entre si. Quando nós chegamos no Novo Testamento, e eu quero que você abra, por gentileza, essa passagem, Mateus 5:27. Se você estiver do lado de alguém que não tem Bíblia, por favor, compartilha com essa pessoa a leitura das Escrituras. Quando nós chegamos em Mateus 5:27, nós encontramos Jesus falando, e aqui ele vai unir os 2 mandamentos que eu citei: não adulterarás, não cobiçarás, em um único mandamento, em uma única instrução. Você vai entender isso. Aqui em Mateus 5:27, a partir do 27, vai dizer: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu imagino nesse momento os religiosos dizendo: sim, Senhor,
Nós sabemos disso, sabemos até onde está escrito na lei. Nunca adulterei. Olha, eu até dou uma cobiçadinha de vez em quando, mas tocar em outra mulher, em outro homem que não é o meu, nunca, Senhor. E Jesus ouvindo aquilo. Aí ele diz, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo. Olha, quando você encontra Jesus dizendo essa frase, eu, porém, vos digo, segura na cadeira e aperta o cinto, porque lá vem aquela instrução. E ele disse, eu, porém, vos digo, verso 28, qualquer judeu, gentil, grego, amarelo, preto, laranjado, vermelho, cinza, branco, roxo, pardo, qualquer, foi gente e teve olho, está incluído aqui, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Ele não pegou o telefone dela, ele não foi para um motel com ela, ele não deitou com ela, ele não tocou no corpo dela, mas ele olhou com intenção impura e ele desejou, no coração ele já adulterou com ela. Eu fico imaginando os religiosos. Que? Nós não pode nem dar uma olhadinha. Acredite, eu já conheci crente que até hoje não aceita isso aqui. Diz que não é desse jeito. Agora, isso aqui você há de concordar comigo que é uma mensagem clara, sim ou não? Jesus não falou por parábola. Aqui ele disse exatamente o que ele queria dizer. Quem concorda comigo? Não precisa de interpretação aqui, o texto está claro. Agora a pessoa que não quer aceitar, aí ela vai tentar, sabe, meio que burlar uma instrução que foi dada. Agora, amados, eu quero te explicar esse negócio aqui, sabe por quê? Porque eu gosto de dizer para os meus alunos, mensagem boa é aquela que a gente entende. É ou não é? É. Você não fica assim, como? Quando? Onde? Como assim? Não, você entende. Então tu vai entender esse negócio aqui como tu nunca entendeu na face da existência humana. Tu vai. Então nos próximos minutos, mantenha os olhos fixos sobre mim para que você entenda. Porque além de te explicar, eu vou ensinar. Uma vez um irmão disse assim, se a gente não entender o que a senhora está falando, a gente entende olhando para a senhora. Então vamos lá. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar. Perceba que Jesus aqui, ele usa o verbo olhar. Repita comigo bem forte. Jesus usa o verbo olhar. Perceba que aqui Jesus não usa o ver. O verbo ver. Ele usa o verbo olhar. Rose, qual é a distinção? Se você gosta de escrever, esse é o momento. Qual é a distinção? Queridos, ver, Jesus usa o verbo olhar. Ver está associado, mas é distinto do olhar. Olhar é uma coisa, ver é outra, embora os dois andem de mãos dadas e estejam associados, porém são distintos. Ver significa notar, perceber. Então é aquela coisa que você simplesmente vira e vê. Você não tem uma intenção no seu coração. É aquela coisa instantânea, imediata, sem uma intenção maligna por trás. Agora, olhar significa voltar os pensamentos, dirigir a mente, considerar, contemplar, ponderar cuidadosamente. Olhar significa examinar, fixar os olhos, mirar, observar com atenção. Meu Deus, tu vai ver agora. Olha para mim.
Esse exemplo aqui, se você não entender, no final você vem que eu vou orar por você, entendeu? Que aí já é um negócio espiritual. Aqui, eu vou te dar um exemplo de ver e de olhar que você mais nunca vai esquecer. Você vai entender essa mensagem aqui de Jesus. Que isso aqui não é um peso, isso aqui não é um fardo, isso aqui não é difícil. Isso aqui só precisa de um entendimento do que de fato o mestre estava falando. E como eu disse, a mensagem é clara. Mas vamos lá. Aqui está você, marido. Quantos maridos tem aqui? Não, assim não parece. Quantos maridos tem aqui? Amém. Aquela voz de homem, de trovão. Maridos. Vou te dar um exemplo de um marido. Segunda-feira. Aí o marido acorda e ele perdeu a hora naquele dia. E aí a esposa já levantou antes dele, já preparou o café da manhã, tudo direitinho. Mas ele se levanta atrasado, ele tem uma reunião bem no início do dia, no trabalho dele. E aí ele, meu amor, bom dia, desculpa, mas eu não vou nem tomar café. Eu estou aqui super atarefado, eu acabei perdendo o horário, eu vou ter que ir agora. E a esposa, meu amor, que pena, eu fiz aqui a comida que você mais gosta. O seu pãozinho assado, sei lá, que você mais gosta. Aí ele, me desculpe, mas eu vou ter que ir. E aí ele vai, sabe, ele liga o carro, abre a garagem, está saindo de casa. Quando ele começa a fechar a garagem, ele lembra que ele esqueceu a pasta dele dentro de casa. E aí o que é que esse marido faz? Meu Deus, eu esqueci a pasta do trabalho. Então ele estaciona, a garagem já estava fechada, ele estaciona o carro na frente da casa dele, ele pega a chave de casa e vai lá na porta da casa dele, entra, pega a pasta que ele tinha esquecido e volta. Então vou dizer que, vamos supor que a porta dele está aqui, para que eu não fique de costa para você. A porta dele está aqui. Então, quando ele volta, o carro dele está de frente da casa dele, estacionado, parado. Ele entrou, pegou a pasta, voltou. E ele está fechando a porta. Ele está fazendo o quê? Sim, ele está fechando a porta. Quando ele está fechando a porta naquela pressa, ele nota, pela visão periférica, lateral, que vem alguém se aproximando. Então ele está aqui fechando a porta, mas perifericamente, mesmo focado, perifericamente ele nota que alguém está se aproximando. E aí, quando ele vira para ver, ele não tem uma intenção impura, ele não tem uma intenção maligna, ele vira para ver. Quem lembra do ver? Ele vira para ver. Quando ele vira para ver, lá vem aquela mulher fatal. Ela vem da academia. E ela vem com aquela coxa malhada, aquela calça colada. Ela vem com o cabelinho preso assim, ela tem aqui os cabelinhos suados no pescoço. E ela vem com fio dental. E ela vem atirando. Com aquele siliconão. Ele está aqui, inocente, fechando a porta. Quando ele virou, ele viu. Diga, ele viu. Não, mais forte, diga, ele viu. Mais forte, diga, ele viu. Aí, ele não veio para um culto como esse. Ele se demora aqui, fechando a porta. Já era para ele estar no carro. Já era para ele estar chegando na empresa. Mas ele se demora aqui, fechando a porta. E aí aquela mulher passa por aqui, atrás dele. Aí quando ela passa, ele olha, vê, olhar. Eu pergunto para você, essa viradinha foi santa? Foi pura? Foi não! Ele queria contemplar a bunda de uma mulher que não era dele. E quando ele virou, que ele olhou, ele ficou, nossa, uau. Escuta. Esse homem não pegou o telefone da mulher, não sabe o nome dela,
não tocou num fio de cabelo dela. Mas segundo o que Jesus acabou de dizer, ele acabou de adulterar com ela. É verdade. Deixa eu olhar para sua cara. Tem gente que está pensando profundamente assim. Meu Deus, Senhor da glória. Mas sabe, queridos, a palavra nos liberta. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Agora, deixa eu te dizer algo. Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Agora, o que é a palavra intenção? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. Porque o olhar, conforme eu te ensinei, ele acompanha uma intenção. A palavra intenção é vontade. Esse homem ficou com uma vontade e ele olhou. A palavra intenção é desejo. Esse homem ficou desejoso e ele cedeu para essa viradinha. A palavra intenção é a palavra propósito. Ele tinha um propósito de contemplar as curvas de uma mulher que não era dele. E nessa atitude, queridos, ele pecou, ele adulterou. Me conte uma coisa. É sério ou não? O que é que você acha? É sério, queridos. Guardar os olhos é um mandamento que nós temos por parte do Senhor. E sabe, nem precisa ser ao vivo e a cores. Porque as telas, o tempo todo, estão querendo deter o meu e o seu olhar, a minha e a sua atenção. Agora, eu gostaria de citar, para a gente finalizar, alguns textos com você, para você. E eu queria que você prestasse bastante atenção na intenção, na urgência, no clamor que esses textos trazem para mim e para você. Esse texto que eu acabei de ler com você, Mateus 5, 27 e 28. Quando nós chegamos no verso 29, Jesus diz algo que me chama muita atenção. Ele diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Verso 30. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Você percebe comigo que Jesus deixa claro que a prática de um olhar voltado para aquilo que Deus diz não leva alguém para o inferno? Isso fica claro no verso 29. O toque é citado, a mão é citada no verso 30. E sabe, queridos, nos dois versos, Jesus dá uma instrução: arranca o olho e corta a mão. Jesus estava ensinando a automutilação? Não. Porque tinha gente que ia arrancar o direito, ia ficar com o esquerdo. Ia ter gente que ia arrancar os dois e ia ficar pensando: não posso mais ver, mas tem a imagem aqui. Ele não estava dizendo se automutile. Ele estava dizendo: arranque a prática.
tire a prática. Queridos, eu escutei um dado esses dias que eu fiquei alarmada. 60% dos homens cristãos são viciados em pornografia. 60% de homens cristãos. Eu não estou falando dos homens do mundo, estou falando de cristãos. A pornografia, o não governar os olhos, o não liderar os olhos, tem acabado, quebrado famílias inteiras. Jovens, homens casados, meninas presos em práticas como masturbação, por exemplo. Por quê? Por não guardar os olhos. E eu te falo, a prática da pornografia, junto com a masturbação, é uma porta larga para todo tipo de pecado sexual, inclusive a pedofilia. Começa de uma maneira sutil, olhando uma revista, olhando alguém, uma tela, olhando um site, e vicia. Muitos estão viciados. E Deus, queridos, nesse tempo de santidade, porque o noivo está às portas, e Ele vem buscar uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, sem defeitos, sem coisa semelhante. E sabe, amados, nós precisamos estar mais preparados do que nunca, mais santificados do que nunca, ao ponto da palavra dizer, aquele que é santo se santifique mais, se limpe mais. Então é tempo de eu e você, se essa palavra não for remedinho para você, ela vai ser vacina. Mas acolhe ela com mansidão no seu coração. Porque através dessa palavra você vai poder ajudar outras pessoas. Guarde seus ouvidos de relatos impuros. Aqueles amigos do trabalho que ficam falando quantas mulheres pegaram, o que fizeram. As suas amigas que ficam falando com quantos homens saíram. Esses não são amizades para você. Você e eu amamos essas pessoas, amados, mas não nos associamos com elas. Porque elas vão nos levar, nos empurrar para uma condição, para algo que Deus disse não. E os textos finais que eu quero ler para você, o primeiro deles encontra-se em Provérbios 27, verso 20. Na Nova Bíblia Viva vai dizer, o Sheol, o inferno e a destruição são muito parecidos, porque nunca ficam satisfeitos, como nunca ficam satisfeitos os olhos do homem. Não se engane, não é aquela coisa de dizer, é só hoje, eu vou dar uma olhadinha só hoje, depois eu paro. Queridos, os olhos dos homens nunca se satisfazem. A gente vai olhar hoje, e a gente vai querer olhar amanhã, e vai querer olhar depois de amanhã. Por quê? Porque os olhos do homem nunca se satisfazem. Então não caia nesse engano de uma olhadinha e achar que aquilo não vai te prender em certas esferas. Um outro texto está lá em Provérbios 23, 33. Na Almeida Revista e Corrigida, quando vai declarar, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Quando a gente decide colocar os nossos olhos sobre aquilo que Deus disse não, a nossa boca, amados, vai falar o que não deveria falar. Se eu for desgovernada com os meus olhos, eu serei desgovernada com a minha boca. Se eu olhar para o que não devo olhar, eu vou falar o que não deveria falar. Então, guardar os olhos é também automaticamente uma decisão de guardar os lábios, de guardar a boca. Agora escuta esse texto. Eclesiastes 11, verso 9, na King James vai dizer, jovem, alegra-te na tua mocidade, ser feliz o teu coração nos dias da tua juventude, segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saiba, contudo, que tudo quanto fizerdes passará pelo julgamento de Deus.
A gente pode fazer o que a gente quiser, queridos. A vida é nossa, mas eu preciso estar ciente que chegará o dia que isso passará pelo julgamento do meu Deus. Um outro texto e último, isso aqui é uma das declarações mais extraordinárias dentro desse contexto que eu encontrei em toda a Bíblia. E ela é de Jó. Jó, capítulo 31, verso 1 e verso 2. Na Nova Bíblia Viva ele vai dizer: quando era jovem, fiz um trato com Deus. Nunca olharia para uma mulher com intenções impuras em meu coração. Pois se o fizesse, qual seria a minha porção que eu receberia lá de cima? Que herança Deus me daria e como me abençoaria o Todo-Poderoso lá dos céus? Sabe o que Jó estava dizendo? Senhor, se eu quero provar das bênçãos que existem no céu, eu preciso guardar os meus olhos. Uma outra versão, Jó vai dizer: eu fiz um pacto com os meus olhos. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu não colocarei eles sobre uma mulher que não seja a minha. E ele diz: porque se eu quero o favor de Deus, como eu posso andar dessa maneira? Se eu quero a bênção do Todo-Poderoso lá dos céus, como eu posso pôr os meus olhos sobre qualquer coisa? Então, queridos, obter o favor de Deus e as bênçãos que já existem, mas para que elas se manifestem na minha e na sua vida, eu e você precisamos de uma vida vivida de maneira diligente, onde a santidade também faz parte dos nossos olhos. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Glória a Deus. O grupo de música pode vir, por gentileza. Eu queria orar com você nesse instante. Queria que você pudesse fechar os seus olhos e você pudesse se desligar, se desconectar das pessoas que estão do seu lado. Antes disso, olha para mim, por favor. Sabe, a penúltima vez que eu meditei sobre essas coisas que eu preguei para você hoje, o Senhor trouxe uma nota no meu coração e Ele disse: Rose, eu não vou cobrar apenas de quem olha. Eu também vou cobrar de quem provoca os olhares. É um tempo de santidade. Porque as roupas de hoje não ajudam. Os homens estão vestidos de cantor sertanejo, com a calça colada. Mulheres que vêm para a igreja com fio dental. Mas eu gosto, use a calcinha que você quiser. Agora, ninguém precisa saber que você está com uma. Mas fica feio. Olha, quando uma mulher bota um fio dental e não bota um shortinho para prender nada, você fica andando e a bunda fica batendo palma. Andando e a bunda batendo palma. Uma batendo palma na outra. É verdade. Aquele negócio mole batendo palma. Sabe? Você andando e ela assim, ó, uma na outra. Não, mas você bota um shortinho. Olha, vai comprimir sua barriga. Vai apertar as coisas. Não vai marcar. O que é isso? Cuidado. Porque sensualidade, queridos, é pecado. Então eu não posso provocar outros. Chegar diante do espelho e perceber. Eu sei que tem gente, amados, que você pode vestir a calça, a saia,
mais folgada no mocotó, tem pessoas que ainda assim elas vão olhar e elas vão desejar, mas isso é uma questão delas, você não provocou aquilo. Entenda isso. Deus vai cobrar de quem está desgovernado no olhar, mas Ele também vai cobrar daquelas pessoas que intencionalmente colocam roupas a fim de provocar outros. Então pare e pensa. Isso que eu vou vestir glorifica o meu Deus? Se a resposta for sim, vista. Se a resposta for não, obedeça ao não. Isso vai proteger sua casa, sua família, sua vida, você. E vai proteger outros.